Muito bem, muito bom dia a todos. Enfim, estamos de volta, depois de uma breve férias, pelo final do ano aí, pelo recesso. Graças a Deus estamos de volta aí para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, nós pretendemos iniciar um estudo que nós chamamos de eventos finais da história do mundo e vamos tentar ver um panorama aqui do que a Bíblia nos diz a respeito de todos os eventos que terão lugar aqui no nosso planeta antes da volta de Jesus, né? Tem eventos super importantes para o cristão, eventos que nós não podemos deixar de conhecê-los e nos prepararmos para eles, né? E de forma que é um estudo amplo, nós não vamos ter pressa de terminar de estudar, vamos estudar com calma, vamos explorar o que a Bíblia diz a respeito desses eventos, de forma que isso possa contribuir para fortalecer a nossa fé em Deus, fé nas profecias que estão na Bíblia e dessa forma a gente possa estar preparados para a volta de Cristo, tá certo? Então, nós vamos começar hoje esse estudo dos eventos finais da história do mundo. Nós vamos passar por alguns livros da Bíblia, mas notadamente Apocalipse, Daniel, que são os livros proféticos que falam muito a respeito desses eventos, mas outros livros também vamos consultar a Bíblia de uma maneira geral, tá certo? Antes da gente começar a ver aqui um gráfico que eu preparei para que a gente pudesse ter uma ideia desses eventos, eu queria fazer aqui uma introdução, né? Eu considero que a Igreja Adventista é uma igreja que estuda a Bíblia, estuda com seriedade a Bíblia, né? Nós vamos fundo na compreensão do texto bíblico, né? Na tentativa de saber aquilo que o autor realmente queria dizer, porque é dessa forma que nós vamos compreender a vontade de Deus, né? Deus inspirou os escritores, eles escreveram com a sua intelectualidade, escreveram numa época diferente da nossa, distante da nossa, usou expressões idiomáticas que faziam sentido muito naquele tempo, não nos nossos dias. Então a gente precisa conhecer isso, né? Entrar um pouco profundamente nesse estudo para poder saber qual era a ideia do autor ali, né? E quando a gente não faz isso, a gente muitas vezes incorre em ideias errôneas do texto, não é? Acaba interpretando o texto de uma maneira errada. Então, eu considero que a Igreja Adventista se preocupa muito com isso e estuda profundamente a Bíblia. E é nesse sentido que nós queremos estudar aqui na classe também, né? Vamos tentar entender bem o que o texto bíblico quer dizer. E nesse estudo, né, nessa profundidade de estudo que nós fazemos já há muito tempo, nós hoje somos capazes de colocar num gráfico de uma forma clara e cronológica os acontecimentos que terão lugar nesse mundo, os eventos finais, com uma certa precisão, né? Eu estou falando assim porque a gente não pode dizer com 100% de segurança que todos os eventos que estão no futuro acontecerão da forma como nós entendemos, como nós interpretamos, porque a gente só vai ter essa certeza quando eles acontecerem, né?
Talvez um detalhe ou outro escape, um detalhe ou outro seja um pouco diferente, né? Mas de uma maneira geral, a gente consegue colocar numa ordem cronológica esses acontecimentos e dá para a gente ter uma boa compreensão do que a Bíblia diz a respeito deles, tá certo? Então, muito bem. Nós temos uma visão bíblica de que Deus sempre colocou uma porta aberta para o pecador, para o ser humano. Todas as vezes que foi necessário, Deus proveu uma saída. Se não, vejamos, quando o homem pecou pela primeira vez, Jesus apresenta ali, a partir de Gênesis 3,15, apresenta o plano da salvação. Tinha uma saída, havia um plano elaborado. O pecado não pegou Deus de surpresa, né? O homem pecou e aí Deus, puxa, e agora o que é que nós vamos fazer? O homem pecou, não, Deus já tinha um plano, e Jesus apresenta ali então o plano, abrindo uma porta de salvação para o ser humano, né? Num segundo momento, houve a necessidade de Deus reformular aquilo que ele havia feito, e ele disse: eu vou exterminar com toda a vida e vou recomeçar. Aí veio o dilúvio, né, para concretizar essa ideia. Só que antes, Deus abriu uma porta para o ser humano, foi a arca. E durante 120 anos, Deus insistiu com aquele povo para que se arrependesse, né? Porque o juízo viria e eles precisavam estar salvos na arca. Mas infelizmente somente a família de Noé aceitou o desafio e pereceu toda a humanidade. Mas Deus proveu uma porta para a salvação do homem. Nos nossos dias, nós estamos vivendo a mesma coisa, né? Deus preparou o mundo, preparou com os profetas, depois os seus discípulos, depois o próprio Jesus veio e disse: olha, é chegado o reino de Deus. Precisa da mesma forma como foi nos dias de Noé, vai acontecer no futuro. Então é o momento de se preparar. Nós estamos naquele momento da pregação de Noé, né? Pregando que o juízo virá. E na época de Jesus foi a mesma coisa. João Batista veio pregando o batismo do arrependimento, né? Porque o tempo estava chegando, o reino de Deus viria. E nós, como igrejas hoje, Igreja Adventista, o sétimo dia, somos o João Batista moderno, que estamos pregando essa mesma mensagem, né? A mensagem, as 3 mensagens de Apocalipse 14, né? Estamos pregando ao mundo. Há uma porta aberta ainda, mas essa porta vai se fechar. Então nós estamos vivendo esse período anti-fechamento da porta da graça. É o momento de pregar o Evangelho. É o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz muito que hoje é o dia, hoje é a oportunidade, né, de abrirmos o coração, de aceitarmos a Jesus e de nos prepararmos. Não deixemos para o futuro. Muita gente que veio até nós se tornaram adventistas. Eu tenho amigos assim, eles compreenderam a mensagem, sabem dos eventos que estão pela frente, e como conheceram um pouco, sabem que tem algumas coisas que precisam acontecer, então eles estão assim meio que sossegados. Não, vamos
tocar a vida a si mesmo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. A hora que a coisa apertar, aí eu tomo uma decisão ao lado de Cristo, abandono o pecado, as coisas que está fazendo e tal. É um grande erro de estratégia, né? Se você se acostuma e acaricia pecados, a hora que for necessário uma mudança brusca, você não estará apto para fazer essas mudanças, né? A mudança vem paulatinamente, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, tirando, aparando as arestas, né? Você vai abandonando um pouco aqui, um pouco lá, é o crescimento, é a santificação, é dessa forma que a gente vai se preparando para a volta de Cristo. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, e aí a gente vai acompanhar aqui esse gráfico, para tentar entender aqui o estudo, né? Ali você tem uma linha, vamos assumir que aquela linha ali é a linha do tempo, tá certo? Para a gente poder acompanhar aqui a ideia. E vamos supor que nessa linha do tempo, nós estamos ali naquele ponto ali, é o dia de hoje, 22 de janeiro de 2022. Primeiro estudo do ano, estamos ali naquele ponto da linha do tempo. Dali até a volta de Cristo haverá uma sucessão de eventos que a Bíblia diz que terão que acontecer antes da volta de Cristo, né? O evento que eu diria, queridos, que para o cristão é crucial, eu ousaria até dizer que esse evento do fechamento da porta da graça, o fim da graça, ele é mais impressivo e mais importante do que a própria volta de Jesus. Parece um sacrilégio, mas entenda o que eu quero dizer. Para o cristão, se ele não estiver pronto no momento do fechamento da porta da graça, de que adianta a volta de Cristo? Ele estará perdido. Tá certo? Estará perdido. Então, esse momento do fechamento da porta da graça é crucial para a vida do cristão. Veja, quando Jesus veio a primeira vez, o povo de Deus conhecia as profecias. Eles tinham a Bíblia na mão, assim como nós hoje. Eles tinham a Bíblia. Eles sabiam as profecias que apontavam para o Messias que viria. E tinha homens estudiosos, né? Os rabinos, aquela classe política que havia, né? Fariseus, saduceus. Eles conheciam. No entanto, Jesus veio e eles não reconheceram Jesus como o Messias prometido e perdeu o bonde, perdeu o tempo do juízo, né? João Batista disse: olha, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, né? Eles não reconheceram. Então nós hoje estamos vivendo a mesma situação e podemos incorrer no mesmo erro, tá certo? Nós temos a Bíblia, como eles tinham, temos as profecias, sabemos que elas acontecerão, porque as que já passaram aconteceram exatamente como a Bíblia disse. Então eu tenho segurança de que as que ainda não aconteceram, acontecerão. Deus vai permitir que isso aconteça no tempo dele. E se eu não me preparar, quando chegar esse momento aqui, vai ser a mesma experiência do povo de Deus nos dias de Jesus. Eu vou perder o momento de estar preparado, né? Então, por isso que eu considero que esse evento, ele é um evento crucial para o cristão.
Eu não posso perder o momento do fechamento da porta da graça, porque quando isso acontecer, nós vamos ver aqui ao longo do estudo, que Deus selar o seu povo, a sorte de todos estará lançada, né? Ninguém mais a partir daí terá oportunidade de salvação. Então, se eu perder esse bonde aqui, eu estou perdido para sempre, tá certo? Essa ideia do fechamento da porta da graça, essa doutrina, ela é muito peculiar da Igreja Adventista, embora alguns outros creiam também, mas não é um assunto muito usado, estudado e pregado pelo mundo cristão de uma maneira geral. Difícil você ver outras denominações explorando esse tema do fechamento da porta da graça, né? Mas a Bíblia apresenta, quer ver? Vamos ver lá alguns textos. Pegue a sua Bíblia aí, vamos abrir aí em Apocalipse. Vamos ver o primeiro texto. Apocalipse 16 e o verso 17, né? Quero ler dois textos de onde nós encontramos essa ideia. No contexto aqui do final dos tempos, né? Lembra que nós repetidamente falamos aqui, quando lemos um texto, a gente precisa entender o contexto que ele foi escrito, né? Então aqui esse texto está inserido no contexto aqui do final das pragas, né? Já próximo à volta, antes das pragas, né? Se aproximando à volta de Cristo. Então, o texto aqui de Apocalipse 16, 17 diz que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. É um texto figurativo, né? Dizendo de um momento em que isso iria acontecer. E saiu uma grande voz do templo, do trono de Deus, dizendo: está feito. Então, está concluído a obra de expiação. Então aqui, qual é esse momento? Jesus está no santuário, nesse momento, intercedendo ainda, a porta da graça não se fechou, ainda há oportunidade de salvação para todos, né? Mas haverá um momento em que esse trabalho será concluído e que Jesus se levanta então do seu trono e diz: está feito, terminado. Concluí a obra de expiação, agora vou selar todos os salvos e, consequentemente, será selado também os perdidos, né? Porque uma vez que Jesus identificou os salvos e diz: esses aqui da minha direita estão salvos, então automaticamente aqueles da esquerda estarão perdidos, né? E é nesse momento que é proferido aí, vá a Apocalipse 22, um pouquinho na frente, esse texto tão famoso que nós conhecemos, Apocalipse 22, 11. Jesus, nesse momento, ele vai dizer isso aqui, olha: quem é injusto, continue na injustiça, na prática da injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, continue na justiça, e quem é santo, seja santificado ainda. Essas palavras, elas são muito impressivas e são ditas exatamente nesse momento aqui, quando a porta da graça se fecha. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. A Bíblia não diz, né? E eu penso que é bem, até muito claro porque que a Bíblia não diz, né? Porque se Deus tivesse dito: olha, eu vou fechar a porta da graça no dia 13 de setembro de 2040,
o mundo inteiro ia se preparar para essa data. Ia chegar no dia 12 de setembro de 1940, pecando, fazendo tudo que tinha direito. E aí um dia antes, não, agora amanhã é o fechamento da Porta da Graça, vamos abandonar tudo. E não é isso que Deus pretende para a vida do cristão. Veja, irmãos, muita gente não entende isso. Acha que pode viver uma vida tranquila aí, meio dividido, com o pé na igreja e outro lá, e depois tomar uma decisão para abandonar tudo e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você se acostume a andar com Ele desde já, porque senão quando você chegar lá, você não vai gostar de estar com Jesus o dia todo. Você não acostumou a andar com Ele, a viver com Ele. A tua vida inteira foi de pecado, não é? Então não é bem isso que Deus quer. Embora Ele possa salvar alguém que levou a vida inteira de pecado e no último momento se arrependeu porque não teve outra oportunidade. Aí Deus vai conhecer o coração de cada um. É o caso do ladrão na cruz, não é? Então, mas não é isso que Deus pretende para a nossa vida. Ele espera que você, ao conhecê-lo, né, quando o Espírito Santo toca no teu coração e apresenta Cristo, você passe a andar com Ele, a guardar os seus mandamentos, a fazer a sua vontade. Tá certo? Então, esse texto ele é proferido nesse momento do fechamento da Porta da Graça. A partir daí não haverá mais oportunidade de salvação. Veja, quando Deus instituiu aqui o serviço do templo, toda aquela alegoria do templo, instituído no Velho Testamento, ali no período de Moisés, tinha um objetivo de ensinar uma lição ao povo, né, ao israelita, do que seria o futuro, do plano da salvação e de que Deus preparou um plano e que iria concretizá-lo. Então, toda essa alegoria do Velho Testamento apontava para Cristo, né? Então, o que acontecia ali no templo, no serviço? Havia a figura do sumo sacerdote, do sacerdote que oficiava todos os dias, né? Expiando os pecados do pecador. O pecador sentia que havia pecado, trazia o novilho, né? Trazia a ovelha para o sacerdote ali no templo. Diariamente havia sacrifício e ali ele imolava e tal, tinha todo aquele ritual apontando para Cristo, que Cristo haveria de derramar o sangue, né, por toda a humanidade. Então era um momento que o sacerdote fazia isso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia uma expiação por todo o povo e por ele próprio também, que é a prefiguração do que Cristo está fazendo hoje no santuário celestial, como sumo sacerdote. Está lá trabalhando e fazendo expiação pelo pecado de toda a humanidade. Enquanto isso não acontece, no momento que ele terminar esse trabalho de expiar, ele vai selar todos os salvos e vai dizer aquelas palavras, né? Está feito, quem for justo continue justo, quem for ímpio continue praticando a impiedade, porque não haverá agora mais momento de arrependimento, não haverá mais expiação, não é? O Espírito Santo não mais vai atuar no coração do pecador, porque não há mais chance de arrependimento. É por isso que o Apocalipse diz que tem 4 anjos que estão segurando os ventos. Vale a pena a gente ver isso aí. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 7. Veja como é interessante o estudo desse momento. Apocalipse 7, aqui no verso 3, esse é o momento do selo, o momento da marca de Deus sobre o povo, sobre os seus filhos, aqueles que decidiram andar com Ele. No verso, a partir do 2, diz assim: eu vi um outro anjo subir, é sempre figurativo, né? Do lado do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos que seguram
os ventos, né? A gente vai ver isso um pouquinho depois. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis ainda a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Agora veja que coisa interessante. Esse momento Deus dá a ordem assim, diz: ainda não soltem os ventos. Os ventos em profecia significam momentos de guerra, momentos de caos, de dificuldade, que a terra está passando e passará. E a figura aqui é que tem 4 anjos segurando os 4 cantos da terra. É figurativo, porque a gente sabe que a terra é redonda, não tem 4 cantos, mas é para dizer que está em todo o mundo, né? 4 anjos segurando, ainda pela graça de Deus, para que o homem não destrua o próprio mundo, né? Não haja guerras, caos, dificuldades, porque ainda há tempo de salvação. Então eles estão lá segurando os quatro ventos. E vem uma ordem, como nós lemos aí agora, para dizer para os anjos, eles estão prontos para soltar esses ventos, porque está se aproximando a volta de Cristo. E aí vem uma ordem dizendo: não, calma aí, não faça isso ainda, até que nós selemos na fronte, na testa, os servos de Deus. E isso é uma contrafação da marca da besta, que nós estudamos aqui no Apocalipse 13. Lembra que vai dar uma marca na mão ou na fronte a todos aqueles que seguirem a besta, né, que aceitarem o domingo no lugar do sábado, que rejeitarem serem fiéis a Deus, eles receberão na fronte a marca da besta. Então os servos de Deus também receberão na fronte o selo de Deus, né? E da mesma forma como em Apocalipse 13 ali, isso é figurativo, né? Ninguém vai receber um carimbo na testa. A ideia disso é que você aceita na sua mente, na sua consciência, aceita a marca da besta, por isso a marca na fronte. Da mesma forma, os servos de Deus serão selados, aqueles que aceitaram a Cristo, né? E o seu selo, que nós entendemos aqui no contexto é o sábado, que é o selo de Deus nesse contexto. Então eles aceitam e Deus então diz: olha, não solte ainda os ventos, porque eu estou selando. Então vai haver um momento de selamento. Selamento é também uma doutrina explorada, ensinada pela Igreja Adventista, que muitos, a maioria não explora, não estudam, mas nós entendemos que o selamento é algo muito, muito importante. Veja, eu não sei se vocês conseguem ver daí direito. Antes do fechamento da porta da graça, antes dos anjos soltarem os ventos, haverá o selamento. No texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 7. Selamento. Esse é um dos eventos que acontecerão antes da volta de Cristo. Então, vamos dar uma parada aqui e fazer um resumo, uma retrospectiva. O fechamento da porta da graça é o principal evento que está à nossa frente para o cristão. Tá certo? Toda a nossa preocupação hoje seria de preparar a nossa vida para que sejamos selados no momento do fechamento da porta da graça, que nós não sabemos quando acontecerá. Muito bem. Mas antes do fechamento da porta da graça, ainda teremos alguns eventos que a Bíblia apresenta que estarão acontecendo nesse desenrolar. Então veja, a gente estava deu um break ali, né? Ia fazendo um resumo, né? Naquele momento que o Ângelo chegou, que eu estava dizendo assim, até aqui então, qual é o entendimento? Eu sei que haverá um momento no futuro próximo
que a porta da graça será fechada. Nesse momento Deus vai selar os salvos. E eu preciso estar nesse grupo dos salvos. Preciso receber o selo de Deus, conforme nós lemos aí em Apocalipse. Então, primeiro ponto importante do estudo é esse momento. O momento de preparação é agora. É agora. Dificilmente haverá uma chance de você viver uma vida da forma como você queira, distante de Deus, e no momento que se aproximar esse tempo aqui, você de repente tomar uma decisão ao lado de Deus e abandonar todo o pecado, vai ser uma tarefa muito, muito difícil e se não impossível. Muito bem, mas há alguns outros eventos e que nós cremos que a Igreja de Deus será sacudida nesse momento, um pouco antes, né? Por isso que a gente coloca ali no gráfico da ordem cronológica, a gente coloca os eventos antes do fechamento da porta da graça. Haverá um momento de sacudidura na igreja. A sacudidura é uma ideia tirada da Bíblia, né? Que quer dizer o seguinte, que hoje não basta você ter um nome na igreja, ter um nome na igreja não é garantia de que você está salvo, tá certo? Você pode viver na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos e se perder. Um pastor pode viver na igreja o seu ministério todo e se perder. É possível isso, não é? A garantia é estar ligado à videira, que é Cristo, a vida toda. Então, hoje nós temos muitos que estão conosco que não suportarão a pressão desses momentos e vão embora. Aí a Bíblia fala que é uma sacudidura. E essa figura que a Bíblia usa de sacudir é a figura do homem do campo que peneirava o trigo naquela peneira. E lembra como eles faziam? Eles chacoalhavam ali a peneira, jogava o grão para cima, o vento tirava a palha e caía o grão bom. Hã? Fez isso? Caía o grão bom na peneira, não era isso? Não, sacudia, jogava para cima, o vento tirava a palha e caía o grão bom. Isso é a sacudidura. A Bíblia pega essa figura de linguagem, porque a Bíblia é fantástica. A Bíblia, Deus inspirou os seus escritores a usar o que as pessoas conheciam. Jesus passou a sua vida pregando o Evangelho de forma simples, né? Clara, com palavras simples. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Todo mundo sabia o que era o pão, que o pão sustentava, que o pão era necessário, que precisava todo dia. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Jesus passou a sua vida contando histórias de Deus, falando numa linguagem que o povo entendia. Então os escritores fizeram isso também. Pegavam essas figuras de linguagem que tinha, diziam: olha, sabe essa sacudidura que o ceifeiro faz? Vai haver na igreja. Porque Jesus não contou a parábola do joio e do trigo? E como é que era a ideia da parábola? Jesus plantou o trigo bom, e aí o inimigo veio e fez o quê? O que o inimigo fez? Plantou o joio junto com o trigo. E nasceram os dois misturados. E aí os servos, quando viram, falaram: ih, caramba, o que aconteceu? Nasceu o joio junto. Foi lá no Senhor da terra e falou: o senhor quer que corta o joio, tira fora, para que fique só o trigo? Aí o servo disse: não, deixa aí. Vai haver um momento que eu vou sacudir o joio, vou tirar o joio do meio do trigo. E deixa que o joio vai crescer. O joio está aí. O joio está nas igrejas. O joio está junto. Tá certo? Eu espero que
nós sejamos aqui todos trigo, né? Mas o joio está junto, é a parábola que Jesus contou. E agora, quando Cristo ficar na obra final, ele vai separar, né? Então, a sacudidura representa isso, que haverá um momento em que as pessoas não suportarão a pressão que vai acontecer nesse momento aqui, antes do fechamento da Porta da Graça, e o mundo está se movendo para isso, né? Em vários sentidos. A gente vai explorar bem isso aqui. Esse estudo aqui não temos pressa, vamos devagar com ele. Então, olhe, momento da sacudidura. Há um texto aqui que eu quero ler com você. Não é um texto, é um... Agora aqui eu preciso fazer uma explicação. Eu botei ali um texto da escritora Ellen White, escritora adventista Ellen White, que nós cremos que ela foi inspirada por Deus por causa da sua obra infinita. Aqui fazer um breve parênteses aqui para poder explicar isso aqui. Por que nós cremos no dom profético de Ellen White? Primeiro que a Bíblia diz que o dom profético iria existir sempre, né? Iria existir. Então, nos nossos dias também, né? A profecia de Joel, capítulo 2, no final dos tempos, os velhos sonharão, os jovens terão visões, né? Deus iria se manifestar sempre, né? Com o dom de profecia. E a Ellen White foi uma pessoa que não teve praticamente estudos, né? Ela sofreu um acidente logo cedo, ali novinha ainda, 8, 9, não sei se 9 ou 11 anos de idade, e que ficou com a saúde debilitada, teve que abandonar a escola e tal, não teve muito estudo. No entanto, ela escreveu mais de 100.000 páginas, com temas fora da sua época, né? Que hoje a ciência explica, as pessoas estudam, então era impossível para ela ter essa visão daquilo tudo que ela escreveu. Então nós cremos que ela recebeu o dom profético. Então olha o que ela diz aqui, no livro Eventos Finais, página 172. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja. Ela não está escrevendo para o mundo, ela está escrevendo para a igreja, tá certo? De que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Ela está dizendo o seguinte, que ter o nome no livro da igreja não é garantia de salvação, porque muitos estão aqui por diversas razões, ou porque a família trouxe, porque já eram adventistas, ou porque conheceu a namorada adventista e o cara está aqui, ou vice-versa, qualquer outra razão, ou porque a vida o derrubou em algum momento e aí ele buscou a Deus, né? Mas que não tem um relacionamento sincero e fiel com Deus, tá certo? Então, estar com o nome na igreja não é garantia. É possível você ficar muito tempo na igreja e se perder no final da história, porque não teve uma vida realmente ligada a Cristo, não é? Então, ela está dizendo aqui, ó, nenhum em 20 está, dos que têm um nome na igreja, está preparado. Ela não está dizendo que nenhum em 20 vai se perder. Ela está dizendo que eles não estão preparados. Tá certo? E quanto que é 1 em 20? Percentualmente, 5%. Não é isso? 1 em 20, 5%. Então, digamos que aqui tenha 300 membros, 5%, 15 pessoas. É isso? 10% de 300 seria 30, 5, 15 pessoas. Então ela está dizendo que, ó, nenhum em 20 está preparado hoje. Ela está chamando a atenção sobre o preparo. Isso que a gente estava comentando aqui agora há pouco. O momento de preparar a vida é agora. Preciso me preparar para isso. Não posso incorrer no mesmo erro
do povo de Deus no passado, quando Cristo veio, que não aceitaram a Cristo, não reconheceram o Messias profetizado, Cristo, né? Perderam aquela chance, aquela oportunidade. Então, o momento de preparo é agora. Então, é uma declaração triste de ver que poucos estão, assim, realmente preparados para se encontrar com Cristo quando Ele vier. Então, essa é a sacudidura. Os movimentos finais que o senhor usou aí é o novo ou o antigo? O antigo, Página muda. Isso. Dois eventos ainda terão lugar antes do fechamento da Porta da Graça. Um deles é o derramamento da chuva serôdia. Lembra que eu falei agora há pouco aqui? A Bíblia usa muitas expressões, e expressões idiomáticas, inclusive, para poder passar a lição, passar a ideia do que Deus queria dizer. E uma delas é chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Para nós não diz muita coisa esse nome, serôdia, mas para o Oriente Médio e as pessoas daquela época dizia tudo. Naquela época haviam duas chuvas mais importantes. Era a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã acontecia ali mais ou menos pelo mês de abril. Era a chuva que preparava a terra para o plantio. E depois lá no finalzinho ali em novembro, tal, aparecia a chuva serôdia, que é a chuva que fazia amadurecer o grão para a colheita. Então, a Bíblia pega essas expressões, chuva temporã e chuva serôdia, para dizer como será o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, para ajudar a terminar a pregação do Evangelho. Porque, veja, Cristo só vai poder voltar quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, tá certo? A gente leu agora há pouco aqui Apocalipse 14, né? Temei a Deus e dá-lhe glória e tal. Tinha um evangelho eterno para pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, quer dizer, para pregar no mundo inteiro. Todos terão oportunidade de salvação. Como isso vai acontecer? Na prática, não sei. Não sei como será na prática. E não acho que Cristo haverá de pregar o Evangelho apenas através da Igreja Adventista, não creio. Deus vai usar muitos meios para alcançar os corações fiéis, né? E hoje está muito mais fácil pregar o Evangelho com toda a tecnologia que nós temos, não é verdade? Então, o Evangelho vai ser pregado em todo mundo, para poder Cristo voltar. Então, para que o povo de Deus possa realizar essa obra tão importante, mas tão difícil, por quê? Há países que não permitem a entrada do Evangelho, né? Fechados, né? E até sob pena de morte, e aí Deus vai achar um meio aí, talvez pelas redes sociais, pela tecnologia, vai achar um meio para pregar o Evangelho, já dou a palavra, mas vai pregar o Evangelho. E é por isso que a figura da chuva serôdia aparece aí. Então veja, nós entendemos que o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 sobre a igreja apostólica é a chuva temporã, é a chuva primeira que Deus derramou o seu Espírito sobre os apóstolos e aqueles 12 homens revolucionaram o mundo de então com a pregação do Evangelho. A gente tem a história relatada ali no livro de Atos, né? E a promessa de Deus é que no final Deus derramaria o seu Espírito Santo como se fosse a chuva serôdia, aquela segunda chuva, para poder preparar o seu povo para terminar a pregação do Evangelho. Tá certo? Então, a chuva, nós não vamos ler por causa do tempo, já estão fazendo sinal ali para mim. Depois você pode anotar, Atos 2, 1 é onde está registrado o derramamento da chuva temporã,
E depois a gente tem a profecia de Joel 2, que eu já citei aqui, que é o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Muito bem, a última coisa aqui, pelo tempinho que resta, para poder a gente avançar, eu só vou dar uma palhinha aqui rápido para vocês verem que a coisa aqui, ela vai avançando, os eventos, e a gente, até a vinda de Cristo, nós vamos ter muita coisa para ver aqui, tudo que vai acontecer, tá certo? Ó, você vai olhando ali, tem a Bíblia apresenta aqui um pequeno tempo de angústia antes do fechamento da porta da graça, o decreto dominical que haverá de sair antes, é o momento de abandonar as cidades, vamos ter o grande tempo de angústia de que Daniel fala, depois a angústia de Jacó, as pragas, decreto de morte, perseguição, livramento, tudo isso faz parte dos eventos finais da história desse mundo. Isso, nós vamos analisar tudo isso aqui, passo a passo, tá? Por enquanto nós estamos aqui. E diga, Fernando. Quando o senhor disse que Jesus disse aí de fazer Discípulos. E no momento de se ir e fazer discípulos, no outro... O verso antes ele diz, é dado todo o poder. Todo o poder, claro. E em outro verso ele diz, ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui então, o último teminha aqui, que a gente chama do alto clamor, é exatamente a pregação do evangelho pelo poder do Espírito Santo derramado pela chuva serôdia. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que Deus está preparando a sua igreja, o seu povo, os seus servos, para derramar sobre eles o Espírito Santo de forma profusa, como foi no caso dos apóstolos, para que essas pessoas que estão preparadas, que fizeram o preparo devido, recebam o Espírito Santo para poder terminar de pregar o Evangelho, que a gente identifica como alto clamor. Esse momento vai ser um momento de pregação do Evangelho em tempos difíceis, né? A gente sabe que o inimigo está trabalhando para dificultar essa obra e muitas coisas estarão acontecendo, né? Como a gente vai ver no decorrer do estudo aqui. Um item que apareceu ali, que é o decreto dominical, ele vai acontecer no momento antes do fechamento da porta da graça, enquanto isso daqui estiver se desenrolando. É uma das razões da pressão para que muita gente saia, que a sacudidura alcance muitos, vão sair por causa da pressão, né? Não tiveram uma fé muito forte em Cristo, não cultivaram essa fé, quando começar a pressão, vai embora, a gente sabe disso. Mas muitos corações sinceros que estão lá fora, e Jesus disse isso, né? E eu acho tão lindo essa questão. Jesus disse, eu tenho muitas ovelhas de outros apriscos, e eu vou reuni-las. Jesus está falando aqui dos corações sinceros que estão lá, estão aí espalhados pelo mundo. E ele conhece, ele vai chamar e ele vai usar os seus filhos para alcançar essas pessoas, porque estarão imbuídos do Espírito Santo, derramado sobre eles. E Deus agora vai buscar essas pessoas, né? E vão ocupar esses lugares daqueles que saíram pela sacudidura, que não tinham uma fé arraigada em Cristo, e virão. Então eu penso que tem muita, mas muita gente lá fora de coração sincero, e eu acho até que a igreja de Deus maior está lá fora, não está aqui. A igreja de Deus maior está lá fora, porque pensem aqui um pouco, raciocinem aqui um pouco. Vamos supor que a igreja adventista fosse a única igreja salva. Vamos supor que não é verdade, vamos supor que a única igreja salva fosse a igreja adventista. Quanto nós somos no mundo? Próximo de 20 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem no mundo hoje? É o quê? É um cisco, percentualmente.
não é? É nada, pessoalmente. Então, lá fora tem muito mais gente e tem muito coração sincero. Por isso Jesus disse, eu tenho meus filhos em outros apriscos e eu vou buscá-los, eu vou reuni-los, tá certo? Então nós precisamos alcançar essas pessoas, nós temos esse privilégio de pregar o Evangelho da nossa forma, com a nossa condição, daquilo que nós podemos fazer. Deus nos deu essa feliz oportunidade de poder compartilhar com as pessoas o Evangelho que a gente conheceu, né? E essa obra magnífica que Deus do plano da salvação. Esse é um trabalho nosso que cada um deveria pensar como fazê-lo. Em que esfera você pode fazer? Como no seu ambiente você pode falar de Jesus e pregar o Evangelho, né? Cada um tem oportunidade e Deus deu chance para cada um. E na eternidade vai ter bastante gente salva, alcançada pelo Evangelho e quem sabe muitos estarão lá através da nossa influência, né? Não só pela palavra pregada, mas pela palavra vivida, que é a maior pregação que nós podemos ter. É a palavra vivida, tá certo? Ok? Beleza, então olhe, finalizando, o grande evento que está à nossa frente é o fechamento da Porta da Graça, que não podemos perder de jeito algum. Eu ainda vou explorar isso um pouquinho aqui, porque a Bíblia diz assim que o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão vem quando não avisa, vai te pegar de surpresa. Então, como é que é isso? Como entender isso daqui? Para nós que estudamos e sabemos os eventos, então como é que isso vai pegar a gente de surpresa, né? Então, precisamos entender isso. O grande evento é esse, quando os anjos soltarão os ventos, e aí esse mundo será entregue a Satanás. A gente vai ver como vai ser isso. E antes disso, temos esses eventos aqui, e mais alguns, né, que ainda vamos falar a partir da próxima aula, especialmente o decreto dominical. Esse aqui é um assunto muito importante que está se desenrolando no mundo e muitas organizações estão trabalhando nesse sentido. Vou pedir que o Fernando estude um pouco mais isso daqui para a gente fazer quando for falar, tá certo? Que o Fernando acompanha bastante isso aí, desse trabalho que está sendo feito, né, no mundo. E a gente vai explorar bastante isso daqui, porque é um item importante, um evento importante que vai acontecer antes do fechamento da Porta da Graça. Ele é o start ali para outras decisões que eventualmente nós vamos precisar tomar nesse momento. Só para dizer que nós começamos a falar sobre esse decreto dominical em 1860 e pouco, por volta disso, né? Então nem sabia disso, né? E hoje o que está acontecendo no mundo? Se movendo para isso. Todos pedindo um dia movendo para isso. Legal. Muito bem. Beleza? Tranquilos? Alguma pergunta? Se não tem... Existe alguma igreja que estuda o sábado? Sim. Agora, Sim, várias. Nós temos os batistas sabatistas, né? Tem igreja pentecostal sabatista, que é um fato novo. Temos os judeus, aí tem a adventista da reforma, a adventista da promessa, que foram ramificações que saíram da igreja adventista. Tem várias religiões que observam o sábado, tá? Irmão, só para fechar isso aqui a conclusão, Deus ele vai selar os que são dele, certo? Esse selamento é só depois do fechamento da porta da No graça. momento do fechamento. No momento. Ele sela, fecha a graça. Aí que ele vai selar. Não, ele sela, quando ele diz está feito, é porque ele já selou a todos. Já a vida de todo mundo passou por Cristo no santuário celestial, ele já aprovou ou não, né, pela vida da pessoa, e já selou. Aí ele se levanta e fala, está feito, aí fechou a graça. Então A ideia é essa. É um pouco antes. Mas é fato subsequente, né? Tá bom?